Quando eu vi que o tema do vídeo dessa semana era esse, eu pensei, o preto não descansa. E a mulher preta menos ainda. Na semana da eliminação da Carol Conká, trazer o livro Mulher, Raça e Classe da Angela Davis, acho que encaixou direitinho. E aí, a pergunta que eu faço nesse vídeo, e para você, minha colega feminista branca, é: o seu feminismo, ele inclui as mulheres pretas? Oi, gente. Não tem mesmo, né, como fugir do assunto Big Brother. Enquanto esse programa não acabar, a gente não vai conseguir falar de outra coisa que não seja o BBB. Mas tá tudo bem. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o livro Mulheres, Raça e Classe, da autora Angela Davis. E eu trouxe esse livro essa semana para a gente conversar, porque essa semana a gente teve a eliminação da Carol Conká. E eu quero já deixar aqui bem no começo desse vídeo, eu não estou dizendo que as atitudes de Carol Conká deveriam ser perdoadas. Eu não estou defendendo a Carol Conká, eu não estou dizendo que o que ela fez é perdoável, a questão não é essa. A gente vai analisar, através da figura da Carol Conká e também da figura da Lumena, como os movimentos feministas, nesse caso, já que a gente vai conversar sobre esse livro da Angela Davis, como os movimentos feministas hegemônicos, principalmente, né, se a gente for falar dessa maneira, os movimentos feministas brancos, por que e como eles não abraçam pessoas como Carol Conká, como eu, como a Lumena. Então, a gente vai partir de alguns trechos do livro da Angela Davis para conversar sobre isso, para conversar sobre as diferenças entre o feminismo branco, o porquê que ele é condizente com algumas coisas que acontecem com as mulheres negras. E também aqui eu queria já deixar no começo que, independente do que ela fez dentro da casa, gravar vídeos e comemorar a saída dela, chamando ela de macaca ou de qualquer outro nome pejorativo relacionado à raça dela, já demonstra como a nossa sociedade é complicada. Além disso, também a gente tem uma lista, eu vou tentar colocar aqui, dos participantes de Big Brother mais odiados de todos os tempos. Na parte brasileira, se eu errar o número eu vou corrigir, mas de participantes brasileiros a gente tem quase 10 participantes. Desses 10 participantes, 5 deles são negros, sendo o top 3 de participantes com maior número de rejeição foram pessoas negras. De novo, o segundo lugar, depois da Carol Conká, é o Nego Di. E também não é uma pessoa que a gente tem que passar pano, não é uma pessoa que tem atitudes, mesmo antes de entrar no Big Brother, atitudes que devem ser passadas pano, que devem ser ignoradas. Mas eu queria entender tipo, enxergar, e eu queria que vocês enxergassem também essa correlação que eu faço. Por que que em 21 anos de edição, das 10 pessoas que a gente, como população brasileira, mais odiou no Big Brother, 5 delas são negras, sendo dessas 5, 3 no top 3. Essa raiva toda com a população negra, ela vem de verdade das atitudes dessas pessoas, ela vem do comportamento delas daqui de fora para depois lá dentro, ou ela vem dessa raiva sistemática que o racismo brasileiro, a estrutura racial brasileira, impõe em pessoas como nós. Então, essa é a discussão de hoje. A gente vai falar de BBB de novo, mais relacionado a livros, e aí agora a gente vai focar na parte das mulheres. Eu vou trazer alguns trechos. Angela Davis, nesse livro, ela discorre sobre as origens, né? A gente está falando de um contexto norte-americano, mas ainda assim facilmente aplicado para a nossa realidade brasileira. E a gente vai ter ali textos e discursos que falavam sobre essas questões da mulher, da raça e da classe, e como que isso vai interferir na circulação das mulheres negras ali na sociedade americana, mas que facilmente poderia ser a sociedade brasileira. Nessa primeira parte da discussão, eu vou trazer um trecho
que a gente conversou, eu em alguns encontros com o pessoal conversando sobre Big Brother e tudo mais, a gente chegou a comentar sobre uma fala da Lumena em que ela chama a Carla, eu acho, eu sempre confundo a pessoa, mas eu tenho quase certeza que é a Carla, dizendo que ela é considerada uma boneca, ingênua, fofa, boba e tal, não sei o quê. A Carla, né, nesse caso. E que ela conseguia ali movimentar um pouco da casa, se valendo desse papel de coitadinha ou de delicada e tudo mais. E aí, a gente vai ter aqui no livro da Angela Davis um trecho que vai comentar sobre como que a ideia de feminilidade ela é quase impossível de ser aplicada para as mulheres negras. E qual que é a origem disso? O porquê que uma mulher negra, quando chora, ela não vai ser acudida, ela não vai ser ajudada. E por que a lágrima de uma mulher branca vai movimentar uma comoção geral, vai fazer com que todo mundo fique com pena, com dó e tudo mais. Então, o trecho é o seguinte: proporcionalmente, as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que suas irmãs brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos da escravidão. Como escravas, essas mulheres tinham todos os outros aspectos de sua existência ofuscados pelo trabalho compulsório. Aparentemente, portanto, o ponto de partida de qualquer exploração da vida das mulheres negras na escravidão seria uma avaliação do seu papel como trabalhadoras. Nas palavras de um acadêmico, a mulher escrava era, antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral para seu proprietário e apenas ocasionalmente esposa, mãe e dona de casa. A julgar pela crescente ideologia da feminilidade do século XIX, que enfatiza o papel das mulheres como mães protetoras, parceiras e donas de casa amáveis para seus maridos, as mulheres negras eram praticamente anomalias. Embora as mulheres negras desfrutassem de alguns duvidosos benefícios da ideologia da feminilidade, não raro presume-se que a típica escrava era uma trabalhadora doméstica, cozinheira, arrumadeira ou mami na casa grande. Então, tipo, esse trecho aqui a gente consegue perceber qual que é o papel esperado da mulher negra dentro da nossa sociedade. A gente nunca é a mãe, a gente nunca é a esposa. Eu estava vendo até um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards esses dias, comentando sobre a falta de mulheres negras em rom-coms, sabe? Comédias românticas e tal, e como que a mulher negra nunca é o objeto de amor e de afeto. E também eu vou pedir para vocês fazerem um experimento muito rapidinho. Vão no Google, coloquem mãe e vão em imagens e me digam quantas vezes vocês vão ter que rolar a página do Google até achar a imagem de uma mulher branca sendo mãe. Então, a gente aqui está discutindo sobre o papel que a mulher negra tem na sociedade, o papel que é esperado dessa mulher negra e como que o amor e o afeto e a ideia de fragilidade não está disponível para a gente. Porque enquanto trabalhadoras integrais, desde a época do período da escravidão e depois transportadas para os afazeres domésticos, a última coisa que a gente tem é tempo de constituir família, é tempo de ser amada, é a chance e o direito de exercer essa feminilidade. E aí, sobre essa questão, tem aqui um complemento. Uma vez que as mulheres negras, enquanto trabalhadoras, não podiam ser tratadas como sexo frágil ou donas de casa, os homens negros não podiam aspirar à função de chefes de família, muito menos de provedores da família. Afinal, homens, mulheres e crianças eram igualmente provedores para a classe proprietária da mão de obra escrava. Só para fechar essa parte do argumento. E aí agora a gente vai entrar num exemplo dessa questão que eu trago no título sobre a sororidade que às vezes dentro do feminismo branco não abraça as mulheres negras. Sujner Truth era negra, uma ex-escrava, mas não era menos mulher do que qualquer uma de suas irmãs brancas na convenção. Essa convenção é sobre os direitos ao voto nos Estados Unidos, os direitos ao voto das mulheres nos Estados Unidos. O fato de sua raça e de sua situação econômica serem diferentes daquelas das demais não anulava sua condição de mulher.
E, como mulher negra, sua reivindicação por direitos iguais não era menos legítima do que a das mulheres brancas de classe média. Em uma Convenção Nacional de Mulheres realizada 2 anos depois, ela ainda lutava contra os esforços que tentavam impedi-la de falar. Sei que vocês sentem comichões e vontade de vaiar quando vê uma mulher de cor se levantar e falar a respeito de coisas e dos direitos das mulheres. Nós somos tão rebaixadas que ninguém pensou que iríamos nos levantar novamente, mas já fomos pisadas por tempo demais. Vamos nos reerguer e agora eu estou aqui. E para mim, essa fala, ela vai, assim, tipo, ela faz muito sentido se a gente for pegar a Lumena como um personagem, sabe, nessa situação toda. Porque o comportamento da Lumena, que foi uma coisa que a gente também cheguei a conversar em alguns grupos que eu participo e tudo mais, o comportamento da Lumena, ele vem de um lugar de muita dor. Ele vem de um lugar, exatamente desse lugar aqui, de ter sido pisada por muito tempo, de não ter confiança nas pessoas brancas e perceber que se ela não se erguer e se impor, e até de maneira que às vezes a branquitude considera de maneira raivosa, e aí isso a gente pode fazer todo um outro vídeo sobre estereótipos e talvez apareça aqui mais pra frente, esse é o lugar dela. É um lugar de que toda vez que a pessoa se levanta para falar, é isso. Vocês vão ter comichões e vontade de vaiar. Então, no começo, e é aquilo que a gente conversa nessa era de redes sociais. Quando o branco está falando sobre racismo, quando o branco está falando sobre discriminação social, quando o branco está falando sobre feminismo, ele é aplaudido, ele recebe palco, ele é admirado e ele é taxado, o branco eu digo assim, né, esfera de sociedade, ele é taxado como a fada sensata, como a pessoa que está, meu Deus, quebrando barreiras e tudo mais. Só que aí é só uma mulher negra se levantar e falar sobre esses mesmos assuntos de uma maneira que faça com que vocês ouçam, porque na maioria das vezes ninguém quer ouvir a pessoa negra, ela vai ser escorraçada. Essa pessoa vai ser escorraçada, essa pessoa vai ser colocada de lado, essa pessoa vai ser vaiada e essa pessoa vai ser deslegitimada. Eu entendo que alguma das vezes a Lumena realmente se excedeu, mas o simples fato da gente não entender o porquê que ela se excedeu e o porquê que ela se comporta desse jeito já demonstra uma ignorância por parte da branquitude de querer entender quais foram as experiências e como o racismo funciona no Brasil que fizeram com que ela chegasse naquele ponto, que fizeram com que ela se comportasse dessa maneira. E aí agora, gente, vai ser um trecho bem grande que eu vou ler. E novamente a gente vai estar falando sobre essa questão do feminismo branco e como que ele não abraça as mulheres negras. As mulheres brancas, incluindo as feministas, demonstraram uma relutância histórica em reconhecer as lutas das trabalhadoras domésticas. Elas raramente se envolveram no trabalho de Sísifo, que consistia em melhorar as condições do serviço doméstico. Nos programas das feministas de classe média do passado e do presente, a conveniente omissão dos problemas dessas trabalhadoras em geral se mostrava uma justificativa velada, ao menos por parte das mulheres mais abastadas, para a exploração de suas próprias empregadas. Em 1902, a autora de um artigo intitulado A 9-Hour Day for Domestic Servants relata uma história que teve com uma amiga feminista que lhe pediu que assinasse uma petição destinada a pressionar empregadores a fornecer cadeiras para as balconistas. As moças, ela disse, têm de ficar de pé 10 horas por dia e me dói o coração ver o cansaço no rosto delas. Senhora Jones, eu disse, quantas horas por dia sua empregada fica de pé? Por quê? Eu não sei, ela ofegou. 5 ou 6, creio eu. A que horas ela se levanta? Às 6. E a que horas ela termina o trabalho à noite? Por volta das 8, acho, normalmente. São 14 horas. Ela pode sentar durante o trabalho. Durante qual trabalho? Lavando, passando, varrendo, arrumando as camas, cozinhando, lavando a louça? Talvez ela se sente por 2 horas nas refeições e quando prepara os vegetais. E 4 dias por semana, ela tem 1 hora livre à tarde. Sendo assim, sua empregada fica de pé pelo menos 11 horas por dia, incluindo o agravante de ter de subir escadas. O caso dela me parece mais digno de compaixão do que a da balconista da loja. Minha visitante se levantou corada e com faíscas nos olhos. Minha empregada sempre tem livre os domingos depois do jantar, ela disse.
Sim, mas a balconista tem todo domingo livre. Por favor, não vá antes que eu assine a petição. Ninguém ficaria mais grata do que eu em ver que as balconistas têm a possibilidade de se sentar. Essa militante feminista estava perpetuando a mesma opressão contra a qual protestava, mas seu comportamento contraditório e sua insensibilidade desproporcional não são inexplicáveis, já que as pessoas que trabalham como serviçais geralmente são vistas como menos do que seres humanos. Inerente à dinâmica do relacionamento entre senhor e escravo ou senhora e empregada, disse o filósofo Hegel, é o esforço constante para aniquilar a consciência do escravo. A balconista mencionada na conversa era uma trabalhadora remunerada, um ser humano com um grau mínimo de dependência em relação a quem o empregava e ao próprio trabalho. A serviçal, por outro lado, trabalhava com o único propósito de satisfazer as necessidades de sua senhora. Provavelmente, enxergando sua criada como mera extensão de si mesma, a feminista dificilmente poderia ter consciência de seu papel ativo como opressora. Conforme Angelina Greencat declarou em seu Appeal to the Christian Woman of the South, as mulheres brancas que não enfrentavam a instituição da escravidão carregavam uma pesada responsabilidade por sua inumanidade. Do mesmo modo, o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas expôs o papel das donas de casa de classe média na opressão das trabalhadoras domésticas negras. A dona de casa está condenada ao posto de pior empregadora do país. As donas de casa dos Estados Unidos obrigam seu 1,5 milhão de empregadas a trabalhar em média 72 horas por semana e pagam a elas aquilo que conseguem espremer de seu orçamento depois que o dono da mercearia, o açougueiro, etc., foram pagos. E aqui eu não estou querendo... Esse é o exemplo que ela dá, porque esse é o período em que, né, se passa essa parte do livro. Mas a gente pode estender isso para a atualidade. E eu tinha essa conversa de maneira bem aprofundada na época da minha universidade, porque a gente estava tendo, né, essa primeira leva de estudantes negros em universidades, e eu fiz universidade particular e tudo mais. E essa era uma conversa que a gente tinha. A pergunta era para aquelas feministas de PUC se essa mesma liberdade, se esses mesmos direitos, essas mesmas coisas que elas tanto levantavam a bandeira dentro das paredes da universidade, se aplicavam para as empregadas domésticas que elas tinham dentro de casa. E como que esse feminismo era transportado, né, para o lar, para além daquele palco público ali da universidade, como que ele era trazido, né, para dentro de casa. E era sempre essa mesma reação. E aí, a mulher branca, quando ela é confrontada, ela pode ser reativa. Ela pode falar que eu estou exagerando, que não é bem assim, que não é assim que funciona. E que as balconistas precisam, né, de tempo e precisam sentar, enquanto as empregadas domésticas não. Então, que é o exemplo, né, que a gente tem aqui. Então, eu entendo que isso pode ser transportado para a nossa realidade hoje. Então, se você tiver alguém conversando sobre racismo, contanto que não aponte o dedo e diga que a branquitude é responsável pela estrutura que está aí e que o seu feminismo não me abraça, não abraça a Lumena, não abraça a Carol Conká, e quando quiser e a qualquer momento vai virar as costas de chamar a gente de macaca reativa, de mulher agressiva e opressora, que não entende as dificuldades da mulher branca brasileira, você está sendo condizente com o racismo estrutural do Brasil, você está sendo condizente com o machismo que se aplica às mulheres negras, e você é sim responsável pela situação que está aí hoje em dia. Então, tipo, parem de se colocar nesse local de vítima o tempo inteiro, porque a mulher branca que acha que é libertadora, que acha que está abrindo os caminhos para as outras mulheres e ninguém larga a mão de ninguém, quando essa mão é preta, vocês largam sim. Vocês não têm paciência para ouvir, vocês não têm vontade de ouvir, vocês não querem nos ouvir. E aí, quando a gente se aquilomba, quando a gente fala que não vai ter amizade com loira de olho verde porque não se sente segura, vocês acham que a gente está julgando demais. A pessoa é processada por essa piada que é o racismo reverso. Então, sim, galerinha, deixa eu contar pra vocês, vocês podem sim estar no papel de opressores. Não importa que vocês são esquerdistas, libertários, feministas e tudo mais. A branquitude vai sim, se não se educar e se não correr atrás, se não entender, vai sim
continuar nesse local de perpetuação das estruturas raciais e machistas que a sociedade brasileira tem. Então, gente, eu termino meu vídeo por aqui. Eu espero não ter ofendido ninguém. E se você se sentiu ofendido, provavelmente é porque a carapuça serviu. Desculpa. Mas é real. A ideia desse vídeo era a gente conversar sobre o que está acontecendo no Big Brother, sobre estrutura racial e machista no Brasil e também falar sobre o livro Mulheres, Raça e Classes, da Angela Davis. Esse livro tem versão em e-book e físico. E vão atrás, é um livro muito bom, é um livro que precisa ser lido por todo mundo, não só por pessoas negras, também por pessoas brancas que querem entender o porquê dessa agressividade toda, o porquê dessa reatividade toda, o porquê da gente precisar se posicionar de vez em quando dessa maneira. Entendam que esse assunto, para mim, ele me toca, porque é isso, porque eu posso não ser a Lumena nem a Carol Conká, mas eu estou cercada de mulheres que são iguais a elas, e entre defender elas nessa situação, não estou falando das atitudes individuais, mas elas como parte desse grupo, eu vou defender, porque o que mais tem é branco pronto para jogar pedra na gente. E aí, se a gente não se defende, se a gente não se aquilomba, quem é que vai ser por nós? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.